Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Desde já eu te agradeço a presença, agradeço por você estar aí me ouvindo. Já vou pedindo para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, falar do canal para todos aqueles que você acha que pode, junto comigo e junto com você, melhorar um pouquinho mais a informação que não chega para elas por meio da TV aberta, porque nós sabemos que 6 famílias controlam a grande mídia e que por isso eles têm meio que o direito de fragmentar essas notícias e de também passá-las de uma maneira um pouco equivocada, para que a população entenda apenas aquilo que eles querem que ela entenda. Então, desde já, peço que você me ajude nesse trabalho, tá bom? E vou dizendo para você meu muito obrigada. Bom, eu quero apenas fazer algumas reflexões antes de eu passar aqui para as notícias, porque me aconteceu a situação ontem, ao qual eu tirei bastante aprendizado, né? Só que aí eu fiquei refletindo, porque eu sou bem dessas assim, às vezes eu reflito sobre as coisas para só depois eu ir compreender. Mas eu tiro grandes ensinamentos também. Bom, eu me perguntei, né? Como que as pessoas tendem a ver apenas o pior no outro, né? Por que que é mais fácil as pessoas enxergarem a única vez que você errou e não enxergarem as 99 vezes que você acertou? Porque às vezes aquele que errou aquela única vez, quando ele erra essa única vez, ele não quer reprimendas. Ele quer apenas um olhar carinhoso, sabe, compassivo. Ele quer apenas um ombro amigo. Ele quer apenas uma boca que cale. Às vezes o silêncio é o melhor remédio, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Diante dessa situação de que eu vivi. Licença. A situação que eu vivi que veio a me fazer questionar sobre tudo isso. Mas é só questionamentos mesmo de uma professora questionadora, observadora, né? Fica aí a dica para a gente pensar sobre isso, né? Outra coisa que eu também gostaria de passar para vocês é o seguinte: é um parágrafo desse livro aqui. Chama-se Jogos da Política, Imagens, Representações e Práticas. Ele é uma organização de Maria Estela Bresciani, Enide Mesquita Samara e Ida Lenkovski. Acho que é assim que lê o nome dela. Esse livro aqui eu ganhei em um dos cursos de extensão que eu fiz lá na USP no ano de 2018. E eu achei bastante interessante esse parágrafo aqui que eu estava lendo, né? Está na página 63. Ele fala assim: a organização presta grandes benefícios tanto da forma imediata quanto a longo prazo. O agitador é puro e valente, persistente e só possui aspirações nobres. Sua ação e sua voz estão a favor do bom e do belo. É solidário com a sorte do trabalhador. É um trabalhador a mais. Ilumina a mente do povo. É sacrificado e altruísta. Dá o exemplo que dignifica. A organização é um exército poderoso que defende o povo e é a mãe que abriga na adversidade. Evidentemente, todo esse conjunto de ideias se faz inteligível a partir da batalha ideológica e política. O movimento operário da época, na procura de sua identidade teórica e de uma política alternativa ao sistema, sofre os embates do poder estabelecido e deve armar-se com uma autoconcepção que o legitima diante de si e da opinião pública. Eu achei interessante esse parágrafo porque eu fiz o link com a questão lá do vídeo do Bolsonaro nessa semana que se passou, onde ele, né,
não ele pessoalmente, mas o vídeo dava ao entender de que eram pessoas ligadas a ele sim, que estava convidando os seus apoiadores a irem às ruas dia 15 de março, né, o próximo domingo, sem ser amanhã o outro, para apoiar o fechamento de instituições ou de organizações democráticas, né, no nosso país. Então, como disse aqui no livro, a gente tem que se atentar porque as instituições e as organizações democráticas nada mais são do que um trabalhador a mais no sistema. Ele é o trabalhador que está ali constituído para proteger todos os outros trabalhadores das intempéries do sistema. Então é muito bom a gente se atentar e procurar ficar bem longe dessa movimentação, dessa manifestação do dia 15 aí que eles continuam propondo, tá? E para que a gente se atente quais são os nossos direitos, porque a gente ainda pode reclamar. Mas se de repente esse louco pensa que tem o apoio popular, não é? Se a manifestação, não acho que vai vingar, mas de repente, né, por nosso azar, aí vingue. E ele acha que realmente, segunda-feira, dia 16, ele pode fechar o Congresso, nós não vamos mais poder falar, tá? Porque isso é verdadeiramente uma ditadura confirmada, tá bom? Outra coisa, eu quero agradecer aos meus inscritos pelo carinho, pelo incentivo que vocês têm me dado. Ontem eu cheguei do meu compromisso da faculdade e eu fui dar uma olhada no YouTube e tal, nos canais que eu acompanho e também no meu. E vi os recadinhos lá, acabei lendo os recadinhos que eu não tinha visto ainda. E assim eu quero agradecer demais a vocês pelo carinho que vocês têm comigo, tá bom? E também pelas indicações de alguns inscritos sobre temas que eles gostariam que eu estudasse e falasse sobre isso aqui no canal Sala de Aulas. Então, eu quero dizer para essas pessoas, meu muito obrigada, eu fiquei muito feliz quando vi um monte de recadinhos. São poucas pessoas, mas assim, elas são bastante ativas, né? E estão me ajudando muito, tá? E eu vou correr atrás, sim, desses assuntos, na medida do possível, vou trazê-los aqui para o canal, para nossa reflexão, tá bom? Muito obrigada e continue deixando seus recados, apontando as suas opiniões, as suas críticas, que isso é muito bom, que a gente aprende bastante também com as críticas, tá bom? Eu não me importo quando elas são educadas e quando elas são construtivas, eu acho maravilhoso, porque eu estou aqui para aprender e evoluir junto com vocês, tá bom? Meu muito obrigada. Então vamos lá, né? Separei algumas notícias, tá bom? Então, assim, a primeira, Dilma enquadra o Superior Tribunal Federal. A Dilma, a defesa dela, né, na verdade, pediu já há algum tempo que saia a decisão sobre se houve ou não houve crime de responsabilidade no seu governo, que foi esse o motivo que eles alegaram para levá-la ao impeachment, né? E até hoje o Superior Tribunal Federal não deu um parecer se foi realmente crime, se não foi. Porque assim, se foi crime, é bom que eles digam, porque a gente fica sabendo qual foi o crime de verdade, né? Qual foi o crime de responsabilidade que ela cometeu, não é? E se não foi, tem que falar também, porque a gente precisa limpar o nome da nossa presidente de uma vez por todas, porque ela foi super guerreira e ela foi muito achinvalhada por esse povo. Então é necessário que se haja, sim, uma decisão de se houve ou não crime da parte dela, tá? E a decisão, o que a defesa pede é que o Superior Tribunal Federal também julgue um recurso que eles solicitaram, né, que eles protocolaram, aonde eles não aceitam que essa decisão seja feita por meio de voto digital, que é isso que o Superior Tribunal Federal quer, que a votação, se ela teve ou não crime de responsabilidade, seja feito digitalmente, ou seja, eles vão lá
marca sim ou não e tá tudo bem. É muito fácil, né, a gente pegar, acusar as pessoas, tirar uma presidenta do poder, que foi eleita democraticamente com votos populares, numa democracia, e aí depois simplesmente ir lá e votar, olha, né, digitalmente, entendeu? Então, tá na hora da gente se atentar a isso. E a defesa diz que não, que eles querem, na verdade, é que o voto seja olho a olho, entendeu? Que apareça lá, que seja gravado, filmado e seja tudo exposto. Então, assim, o que querem é que a decisão seja simplesmente digital. Mas não, tem que ser. é, é, Tem que ter peito. Não é se eles tiverem o peito de derrubá-la, então que agora eles têm o mesmo peito de olhar, subir lá na tribuna, falar ao microfone para todos, não é? Porque isso daí é gravado também. E passem se eles acham que foi crime de responsabilidade ou não e por que foi, não é? Se foi, digam qual foi o crime e se não foi, digam também e peçam desculpas, não é? É isso que a defesa quer. Então, esse julgamento, aliás, a votação, né, para julgar esse pedido feito pela defesa da votação ser ou não digital, vai ser, já está marcado para o dia 6 de março, né? Então a gente fica aí no aguardo e esperamos aí as decisões protocoladas, tá bom? Segunda coisa é sobre o coronavírus. Os Estados Unidos já confirma, hoje saiu no site da UOL, confirma a sua primeira morte por coronavírus. As vacinas, segundo a BBC, afirma que os laboratórios do mundo inteiro estão muito empenhados, laboratórios de alto padrão de confiança, inclusive os brasileiros, empenhados em encontrarem vacinas, né, formas de vacinas para o coronavírus. Já existem alguns protótipos em fase de início de teste em animais. O que eles estão prevendo é que lá para o final do inverno, né? Aliás, início do inverno aqui no Brasil, mais ou menos ali entre junho e julho, seja já iniciado os testes, né? Aqui no Brasil, e se tudo der certo, em meados de 2021 é que nós teremos uma vacina propriamente dita. Não há motivos para pânico, segundo os meios de comunicação brasileiros. Nós temos aqui um único caso confirmado, um caso em suspeita, né, que falta ainda confirmar, e tem outros casos que estão sendo observados, casos de gripe que está sendo observado, as pessoas estão sendo monitoradas, ou porque tiveram contato com pessoas que vieram principalmente da Itália, ou porque estão com sintomas mais acentuados, mas não tem nada que diga que nós já temos aqui um alarme maior, um motivo para ficarmos em pânico, tá? Desculpa. O que os especialistas falam é que nós devemos ter todos os cuidados que a gente tem normalmente, né, para não ficar em local muito fechado, não frequentar locais com multidões, né, principalmente locais onde não tenhamos correnteza de ar, não é? Lavar as mãos sempre que possível, antes e após as refeições, antes e após ir ao banheiro, procurar sempre que ver aparecer os primeiros sintomas de gripe, você ir ao médico, não tomar remédio aleatoriamente, né, que a gente não sabe o que é, então é bom procurar um médico e levar assim todos os cuidados, se hidratar bastante, não é que é importante, e assim que saírem as vacinas do H1N1, vá tomar, não é? Ah, mas não é do H1N1, não tem nada a ver com coronavírus. Sim, só que eu estava lendo a matéria no Globo a semana passada, que disse o seguinte, que vai ser adiantado as vacinas do H1N1 em todo o Brasil em até um mês,
não é? Estava projetado para, se não me engano, acho que junho, né? Eu sei que vai ser dado, não, junho não, maio, vai começar a dar em abril. Por quê? Porque as pessoas que ficarem imunes à gripe, se de repente começarem a ter gripe, ou sintomas de gripe, vai para o médico e lá vai facilitar para que o médico questione: você tomou a vacina da gripe? Ah, sim, tomei. Então, para ele vai ficar mais fácil. Se a pessoa tomou a vacina de gripe, não pode ser gripe o que ela está tendo. Então, provavelmente ela está tendo alguma coisa parecido com coronavírus. Aí fica mais fácil, entendeu, de monitorar. Então, é super importante que a gente se atente a essas datas e a gente vá tomar as vacinas assim que eles colocarem disponíveis, tá bom? Outra coisa foi o seguinte: morte por armas de fogo são 97% de casos durante o motim de policiais lá no Ceará. Atualmente estão em 197 mortos, aonde 191 foram por armas de fogo. Ou seja, 28 pessoas, mais ou menos, por dia morrem vítimas de arma de fogo. 18 dessas 28 são de adolescentes e até um bebê já morreu também, ao lado do seu pai, dormindo. Um sociólogo, Luiz Paiva, ele aponta que o aumento dessas violências se deu, dessas mortes, né, por arma de fogo, se deu principalmente pela ausência de policiais nas ruas. Porque enquanto estão lá fazendo motim, a população que está sem o trabalho do funcionário de segurança nas ruas, né? Então, enquanto eles estão lá rebelados, quem está pagando o pato é a população que precisava deles nas ruas. Então, isso aumentou demais a violência. Camila Marinho, que ela é professora e pesquisadora socióloga, ela também trabalha junto aos jovens, ela observou que nesses dias de motim houve um aumento considerável no mercado das drogas, consumo de drogas, e para ela a ausência dos policiais, junto com esse aumento de drogas e um outro fator importante que ela aponta armas nas mãos dos civis, ajudou bastante a aumentar e a piorar o quadro de aumento de mortes e de violência lá no estado do Ceará. A justiça também pede a prisão dos 44 líderes do motim, não é? E está no aguardo que o Ministério Público julgue esses pedidos para que eles finalmente sejam detidos, né? E o Estado volte a uma certa normalidade. O ministro Sérgio Moro, diante, né, disso, essa semana, foi até as ruas da cidade de Sobral, diz que passeou lá em carro blindado e declarou que a greve dos policiais no Ceará realmente não é legal, ou seja, é um ato ilegal, porém ele disse que os policiais não podem ser tratados como criminosos, porque são trabalhadores. Sim, eles são trabalhadores públicos, armados, né? E eu digo que eles são criminosos sim, Moro, sabe por quê? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 142, diz que eles não podem fazer greve, não é? Eles não podem fazer greve. Então, nenhum trabalhador de segurança pública pode fazer greve. Então, se eles estão violando a lei, não há outro nome para eles. Eles são criminosos, sim, senhor, tá? É bom a gente começar a dar nome aos bois, né? Para não ficar subentendido as coisas. Outra notícia que eu arrumei foi que o ex-presidente Lula, partiu hoje para a Europa, aonde ele vai se encontrar com lideranças evangélicas,
Esses líderes têm sobre seu poder milhões e milhões de igrejas pelo mundo, em 120 países pelo menos. E Lula diz que falará o tempo todo sobre dignidade social, que também foi o norte, aliás, foi o assunto principal dele com o Papa, naquele dia que ele foi ao Vaticano. Ele vai para Paris para receber também o seu título de cidadão parisiense, aquele mesmo que ele recebeu quando estava ainda preso, né? Ele vai passar por Genebra e por Berlim e só volta para o Brasil no dia 13 de março, bem próximo lá da nossa manifestação do dia 18, né? Esse encontro, minha gente, ele é super importante porque ele sinaliza, dentre outras coisas, de que é necessário acabar primeiro, priorizar que se acabe ou que se amenize ao máximo o preconceito e a intolerância religiosa, porque o extremismo religioso leva até hoje inúmeros países a viverem em guerras e em conflitos, não é? Então é muito necessário acabar com isso. E depois também ele sinaliza com esses encontros que o PT nunca quis essa polarização religiosa, sabe? Nunca teve embate entre o PT e instituições religiosas, mesmo porque a gente passou 13 anos no poder e nenhum centro espírita fechou, nenhuma igreja evangélica fechou, nenhuma igreja de nenhuma denominação fechou. Todas estão funcionando muito bem. Se fecharam não foi por causa do PT, foi por outros motivos, certo? E outra coisa que também, líderes religiosos têm sob seu poder, como eu falei, milhões e milhões de fiéis que estão sobre, digamos assim, as suas diretrizes. Então, o Lula encontrar essas pessoas, esses líderes mundiais, é de suma importância para uma possível campanha dele, Lula, em 2022. Se tudo der certo, se ele conseguir reaver os seus direitos políticos, não é? É importante ele ter o apoio de líderes religiosos de todas as denominações, de todas as religiões existentes aqui no Brasil, tá bom? Então, desejamos aí boa sorte ao nosso querido presidente Lula, né? Que ele consiga aí o seu intuito de unir cada vez mais as pessoas, né? Isso é muito legal. Coisa que o nosso atual presidente não se importa de fazer, né? Para finalizar, eu quero convidar vocês, eu já falei disso no outro vídeo, só que eu falei muito rapidamente, muito superficialmente e não ficou muito bem explicado. Dia 3/3 haverá uma manifestação dos professores e funcionários públicos aqui em São Paulo, na frente da Alesp, que é sobre a alíquota de 11%, que eles querem subir de 11% para 14% em folha de pagamento, se refere ao desconto previdenciário dos professores e de outros funcionários públicos. Então, hoje a gente é descontado 11% e o governo Dória quer que seja descontado 14%. Então, como eu falei no outro vídeo, nós já somos precarizados, nós já somos desmoralizados, nossa profissão já é tida como, pelo governo, né, tida como desnecessária, e a gente ainda utiliza o nosso dinheiro várias vezes para comprar materiais, para dar uma aula melhor, dar uma aula de maior qualidade aos nossos alunos. Tiramos do nosso bolso, tiramos nosso tempo, chegamos em casa, ainda temos que enfrentar dupla jornada de trabalho. Tem professores, colegas meus, que trabalham em 3 escolas, 4 escolas, já ouvi falando, sabe? Todas no mesmo sistema. As escolas, as instituições estão aí fazendo o que podem para se manter o mínimo de dignidade possível, dar uma aula de qualidade aos alunos, e a gente ainda tem que pagar além daquilo que nós já pagamos, não é, para o sistema previdenciário. Poxa vida, né? Então, todos nas ruas de São Paulo, dia 3, aqui da capital, para apoiar o nosso ato, tá bom? Esperamos a participação de todos. Dia 8/3 também está marcado, a nível de Brasil,
todas as mulheres contra Bolsonaro, né? Então, aí nas principais capitais, as mulheres estarão reunidas para dizer não ao Bolsonaro mais uma vez, não ao seu fascismo, à sua misoginia, ao seu preconceito, né? E todas aquelas barbaridades que ele faz e fala contra nós mulheres, tá bom? Pedimos o apoio e ajuda de vocês, a presença de vocês, não só as mulheres, mas homens, crianças, que seja um evento grande de família, tá bom? E dia 18/3, nós temos também uma outra manifestação, também a nível de Brasil, que é pelo ensino superior, por todos os trabalhadores e seus direitos e pela manutenção da nossa democracia, né? Então, a gente pede que vocês ajeitem suas agendas, verifiquem aí suas possibilidades de estarem presentes nessas três manifestações, se você for daqui de São Paulo, né, que tem a do dia 3. Se você for do Brasil, você pode se comprometer aí nas duas manifestações, do dia 8 e do dia 18. O mês de março, ele tem essa prerrogativa de ser um mês de luta, né? Graças a Deus está sendo consolidado como um mês de luta. Então, todos nas ruas, de olho no jogo político, sim, porque a política nos interessa, deve nos interessar e deve fazer parte de nossas vidas. Nós temos que sair desse ostracismo, temos que sair dessa caixinha, temos que sair desse domínio que eles exercem sobre nós e que a grande mídia exerce sobre nós, e temos que começar a resgatar o costume que tínhamos nas gerações passadas de falar sobre política, respirar política, entender de política, para não sermos manipulados pelos políticos, pelos maus políticos, tá bom? Então é isso, o meu recado está dado. Muito obrigada pela presença de vocês aí até agora e que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite e um bom domingo amanhã em família. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Ele assim permitir. Fiquem com Deus e muito obrigada. Curta, compartilha, se inscreva no canal e fale dele para todos aqueles que vocês puderem. Até a próxima.